Olá, bom dia. Hoje eu estou aqui com a doutora Larissa para nós fazermos uma entrevista a respeito do tema que foi falado no meu projeto, que é a, os riscos e as complicações causadas por procedimentos realizados por profissionais não habilitados. Doutora Larissa, pode se apresentar para a gente? Olá, muito prazer em poder participar, desse teu trabalho. Eu sou enfermeira por formação, atuo na área da enfermagem há mais de 12 anos e na área da estética depois que eu me especializei há mais de 5 anos. E assim, realizo desde os procedimentos como depilação a laser, procedimentos que não trazem o risco que na verdade que não são invasivos, até mesmo procedimentos mais invasivos, como por exemplo os preenchimentos, os bioestimuladores. Então, como um profissional da área da estética, qual que é a sua visão sobre a importância da capacitação e da regulamentação do profissional, tanto para a realização do procedimento quanto para a saúde do paciente? A importância da capacitação desse profissional para estar realizando o cuidado com o paciente seria no sentido de realmente ele estar sabendo, fazer aquilo que ele se propôs a fazer. A gente vê aí que veiculou muito nas mídias recentemente que profissionais blogueiros, que não tinham formação nenhuma, nem que se fosse no ramo estético ou na área da saúde, atuando de forma irregular, trazendo riscos à vida do paciente. Então, como uma profissional, quais complicações que a senhora já viu ou acompanhou devido a procedimentos realizados por esses profissionais não regularizados ou até mesmo por causa de clínicas e ambientes que não estavam de acordo com a biossegurança? Eu não cheguei a presenciar, atender ainda nenhum paciente que tivesse obtido alguma complicação nesse sentido. Porém, a gente vê aí na veiculação de mídias, jornais, muitos exemplos práticos de que ocorreram complicações desde mesmo que locais até mesmo generalizadas, inclusive levando pacientes a óbito. Bom, existem muitos sinais de que um procedimento ele foi mal realizado. Como que a gente pode orientar o paciente a se cuidar ou a procurar uma ajuda? O paciente, na verdade, o profissional que atender esse paciente, desde o momento que ele realiza, ele, além de ter todos os cuidados de biossegurança durante a realização do procedimento, ele deve orientar o paciente quais são as possíveis complicações daquele procedimento, como, por exemplo, algum possível sinal flogístico ou, por exemplo, quando num preenchimento se ocluir uma artéria, ter um sinal lá, por exemplo, de esbranquiçamento da área, da região. Então, para que o paciente ele consiga também, mesmo antes do retorno ou antes do contato do profissional, já alertá-lo que, olha, estou sentindo aí isso, aquilo, Então, para que seja revertido, com segurança, aquilo que poderia dar errado, digamos assim, que a gente tem toda uma segurança no sentido de que se a gente vê que não saiu como planejado, a gente retirar, por exemplo, um procedimento lá, o preenchimento. Então, receber essas orientações também é muito importante. Porém, aquele profissional que não é habilitado, às vezes ele não passa nem mesmo essas orientações. E os pacientes também, às vezes, podem deixar de ter alguns cuidados, por exemplo, de higiene de forma correta, porque também, se o paciente ele não age de forma correta com o pós-procedimento, também ele coloca em risco, tanto o local que realizou o procedimento quanto a própria vida dele, sim. Bom, hoje em dia, pela alta procura desses procedimentos estéticos, desse embelezamento, muitas pessoas optam por opções mais baratas, por preços mais baixos. Quais que são os riscos que isso pode levar na vida do paciente? Pode levar ao risco no sentido de que, às vezes, os profissionais em busca da oferta de preços podem utilizar até mesmo produtos não regulamentados, por exemplo, pela Anvisa. Então, produtos que às vezes não foram devidamente testados, então trazendo risco por não saber, de onde veio, como que foi a manipulação deste produto para utilizá-lo no paciente. Então, que orientação a senhora deixaria para o paciente na hora de escolher um profissional ou na hora de escolher uma clínica para realizar esses tipos de procedimentos?
A mensagem que eu deixo é que os pacientes eles procurem saber se aquele profissional que irá atendê-lo, ele tem a habilitação, né, específica para aquilo, para que isso seja a forma inicial e que já ofereça uma segurança, além de também ver resultados, né, pacientes que já têm passado por aquele profissional, também nesse sentido traz uma segurança maior, mas principalmente no sentido de qualificação. O profissional que ele é qualificado, ele vai conseguir desenvolver uma boa técnica, oferecer uma segurança para aquele paciente, né? Além de que também, se algo sair um pouco de como foi planejado, conseguir reverter, né? Não é comum precisar essa reversão, mas em alguns casos a gente precisa tomar um cuidado e precisa cuidar, tratar desse paciente se alguma intercorrência houver, né? É muito raro, mas se houver necessidade, esse profissional irá saber contornar essa situação. Então, que mensagem a senhora deixaria para as pessoas que estão buscando realizar esses tipos de procedimentos, mas ainda não sabe, por exemplo, os riscos e as complicações que podem trazer caso ela não procure um profissional adequado? Então, cada vez mais nessa busca desenfreada pela estética, pelo bem-estar, porque querendo ou não, a estética é além da estética em si. A pessoa, quando ela se sente bem com ela mesma, reflete até na saúde, no emocional, no convívio familiar, mas isso não pode ser o principal fator ou a qualquer custo ser buscado. Então, que você, quando for procurar um cuidado no ramo estético, você tenha certeza que aquele profissional que irá te cuidar, te tratar, irá te oferecer esse cuidado com segurança, que ele tenha a qualificação. Busque sempre saber se esse profissional é qualificado, se ele tem embasamento para fazer aquele atendimento. Porque querendo ou não, às vezes pode ser apenas uma complicação local, mas pode passar além dessa complicação local. Pode ser um risco que vai, inclusive, fazer você perder a sua vida. Certo, doutora Larissa, muito obrigada pela entrevista, obrigada por expor o seu conhecimento e ter tirado esse tempo para estar participando. Imagina, eu que fico grata em poder participar, né, e estar expondo aqui minha opinião a respeito do tema. Obrigada, Elisa.